pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para estar falando com você sobre o que a gente tem de melhor, né? Quer falar um pouquinho aqui sobre música, falar sobre teoria musical, falar sobre ministério de louvor, muitas coisas que a gente fala nesse canal, não é verdade? E hoje eu tenho um assunto assim bem forte assim para estar falando com vocês. A gente vai estar falando um pouquinho sobre espiritualidade e técnica. Como trabalhar os dois, né? Como é que a gente vai fazer com as duas questões aí? O que é mais importante? Como unir assim para ter um equilíbrio perfeito nessa área? Como a gente vai fazer? Meu nome é Adriana de Moura, eu sou professora de música, ministra de louvor e tô aqui para poder te ensinar o melhor. Então vem comigo nesse vídeo. Espiritualidade e técnica. Como manter o equilíbrio perfeito entre essas duas áreas para o seu ministério, para aquilo que você faz. Como que a gente vai fazer, né? Porque se a gente for analisar bem, se a gente tem só a unção de Deus, vai mostrar então uma falta de preparo, uma falta de responsabilidade. Quando a gente tem só unção e não tem essa técnica, então vai mostrar isso, vai dizer que você não está preparado, né? Mas também, quando você tem só a técnica, ela vai mostrar para você que você tem uma performance sem vida e sem propósito. A gente precisa ter um propósito, não apenas tocar por tocar, mas precisamos ter um propósito. Ter um propósito é o que vai fazer com que o seu louvor, a sua música, ela faça toda a diferença. Sendo você, às vezes, religioso ou não, há uma diferença quando você tem um propósito na vida, quando você tem um propósito na sua música, na sua área, em cima do instrumento que você toca. Então é muito importante você ter essa questão em vista. Mas tá bem, mas então como é que eu faço para poder ter esse equilíbrio, né, nessas duas áreas? Gente, primeiramente a gente tem que entender, né, o que eu busco na espiritualidade e o que eu busco na técnica. Então eu vou te dar umas dicasinhas aí bem legais nessas duas áreas. Então como é que eu faço para unir, né, essas duas partes da minha vida aí, meu lado espiritual com o meu lado musical? O que eu vou fazer para estar unindo isso, para poder estar fazendo com que isso flua e traga um equilíbrio para minha vida? Muito simples. Primeiro, a gente vai trabalhar a parte técnica. O que a gente vai buscar nessa parte técnica? Eu vou me preparar. Na minha área técnica, eu vou me preparar. Então, se eu toco um instrumento, eu vou aprender a tocá-lo bem. Se eu canto, eu vou aprender as técnicas que me ajudam a cantar bem. E vou ali estudar e praticar. Porque não é só aprender, gente, é necessário praticar. A prática, ela leva à perfeição e leva à excelência. Porque o que a gente busca fazer para o Senhor é o melhor, né? Então eu começo já por aí. Tudo, aliás, na vida, tudo que eu quero fazer, né? Eu tenho que procurar fazer bem feito. Eu não vou, se me dão um trabalho, se me dão um emprego, eu não vou pegar aquela função que me foi colocada e fazer da pior maneira possível. Mas eu vou tentar dar o meu melhor. A Bíblia vai dizer que José, ele era um excelente administrador. Tudo que colocava para fazer na mão dele, ele logo chegava no topo, logo ele se tornava chefe, logo ele evoluía. Por quê? Porque ele fazia tudo com excelência. Ele era um escravo na casa de Potifar e o que aconteceu? Potifar acabou colocando ele responsável por todos os bens que ele tinha. Ele governava a casa, ele organizava tudo para Potifar. Depois, quando ele esteve na prisão, ele acabou sendo responsável por toda a prisão. Ele cuidava dos presos, ele organizava as coisas, mas por quê? Porque ele dava o seu melhor. Então, assim, primeira dica, dá o seu melhor, tá? Pratique. Eu tô aprendendo a cantar, pratique as técnicas, aqueça a sua voz, desenvolva ali as suas técnicas vocais, cante junto, ache cantores que te inspiram, que fazem que você tenha a voz parecida, tenha alguém para se guiar. Tá tocando instrumento, tá tocando um piano, tá tocando um contrabaixo, tá tocando uma bateria, estude teoria musical. Eu não vou parar de repetir isso. Estude campo harmônico. Tá? Pratique.
para que a sua técnica esteja assim 100%, beleza? Técnica, a gente já viu aqui um pouquinho, agora e espiritualidade. Como eu vou fazer para preparar para eu receber essa unção na minha vida? Para eu ter algo assim diferente, para quando eu cantar as cadeias serem quebradas. Vou te dar 3 dicasinhas aí bem rapidinha para você entender. Gente, a primeira coisa, busca um relacionamento com Deus, tá? Busca orientação a Ele. Peça a Ele para Ele usar na sua música, te abençoar na sua música, para através da sua música as coisas fluírem. Então peça orientação ao Senhor. E aí já vai levando na segunda dica, cultive uma relação pessoal com Ele através da música. Ore, leia a Bíblia e principalmente busque Ele em adoração. Adore com a sua voz se você canta, adore com o seu instrumento se você toca. Tire aquele momento para adorar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem na sua vida, pelo que Ele fez por você. Agradeça a Ele pelo dom que Ele te deu, que foi de tocar ou cantar, né? Então, assim, tenha essa intimidade com o Senhor para que a unção venha, porque só tem unção, gente, aquele que tem intimidade. Aquele qual o Senhor acha o propósito, que sabe, que entende o propósito, ele vai estar preparado para isso. Terceira dica, busque a sensibilidade com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir através de você pela música. Seja sensível à voz dele, ao que ele vai dizer, o que ele tem para falar, o que ele tem para apontar para você fazer. Qual é a direção que ele está dando? Será que aquele louvor que eu estou tocando é o louvor que o Senhor quer ouvir no momento? Será que naquele momento que eu estou ministrando louvor é aquela música que precisa ser cantada? Seja sensível. Seja sensível quando o Espírito falar com você assim, olha, agora é só a igreja que precisa cantar. Seja sensível a falar assim, olha, adora ao Senhor com os seus dedos. Porque muitas vezes basta o toque do instrumento, gente, não é por muito falar, entendeu? As coisas vão fluir. Então, assim, buscar a unção do Senhor é o que vai fazer com que a sua espiritualidade ganhe forma e tenha outro segmento para você. Bom? Agora eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer na parte espiritual, já sei o que eu tenho que fazer na minha parte técnica, né? Que já foi falado. O que agora eu vou fazer? Como eu vou unir esses dois? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Que é uma pergunta assim profunda. Como eu vou unir os dois? Gente, vou dar 3 dicas, tá bom? Assim, que você pode pegar nisso, que na verdade é um resumo de tudo que a gente tá falando, não tem nem como. Primeiro, use a sua técnica musical para criar uma ligação especial com a unção. Você vai usar a sua técnica como uma ferramenta na hora que você estiver adorando ao Senhor. A técnica vai ser a sua ferramenta para que você consiga desenvolver com a unção a sua música. Então, nisso você vai criar entre os dois uma ponte, uma plataforma. Vai estar tudo conectado. E assim você vai usar as suas habilidades musicais dentro da unção e dentro do propósito que o Senhor te chamou. Depois, número 2. O que você vai fazer? Você vai ser um vaso de unção de Deus. Seja um vaso. Permita-se ser cheio através da sua música. Permita que a unção de Deus, ela flua através de você, flua através dos seus dedos, flua através da sua voz. Permita que isso aconteça com você. Você vai ver o que vai acontecer. Depois, terceiro, mantenha uma atitude de humildade, tá bom, gente? Seja humilde, seja dependente. Se você não manter essa atitude de humildade e dependência, você vai achar que você é a última bolacha do pacote. E eu quero te dizer que você não é essa bolacha, tá? Você não é essa última bolacha do pacote. Você tem que entender que a música não é sobre você, mas sobre Deus, sobre a glória dele. Então não é nada sobre nós, não é sobre nós. Então, se você manter essa atitude de humildade, de saber que, porque eu sei tocar muito, eu sou o melhor e sem mim a música não vai fluir. Sem você, amigo, a música flui sim.
Sem você, se tiver Deus fazer, ele vai fluir. Então, assim, você tem que manter o seu lugar de humildade. Muitas vezes as pessoas não estão sendo humildes. Elas não sabem ser dependentes do Senhor e ser sensíveis à voz do Espírito quando ele tem algo para falar por nós. Ao contrário, né? Vai agindo de uma maneira completamente equivocada. Não dá para viver dessa maneira, tá bom? Então seja humilde. A gente tem que lembrar que a união da técnica musical e a união da unção de Deus, da espiritualidade, ele é um processo contínuo, que quer dizer que requer prática, requer paciência, requer humildade, requer posicionamento, requer muitas coisas. Se você só apresentar hoje e parar, orei ao Senhor, já tá, não vai estar, meu amigo, porque você corta a conexão, você diminui ali a conexão com o céu. Então é preciso que a sua conexão com o céu esteja ali, 24 horas fluindo, para que Deus venha agir através da sua vida e através da sua técnica. Então, olha, apresenta suas mãozinhas ao Senhor todos os dias quando você for tocar. Antes de você tocar no instrumento, antes de você pegar no instrumento, apresente ao Senhor, porque tudo que fazemos para a glória dele. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo nosso e, é claro, continua seguindo. Se você gostou do vídeo, dá um like, tá? Inscreva-se no canal, manda para aquela pessoa que tá tendo dificuldade de equilibrar as coisas na vida e a gente vai continuar falando sobre muita música aqui nesse canal, é claro. Beijo, pessoal! Tchau pra vocês!